Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no L79 e no vídeo de hoje nós vamos falar de um anime lindíssimo. Ele se chama Meu Amigo Totoro. O longa conta a história de duas irmãs que se mudam com o pai para uma casa do campo, para se aproximar do hospital onde a mãe faz um tratamento. No início elas acham que a casa é assombrada, mas com o passar do tempo elas vão descobrindo criaturas místicas que só podem ser vistas por crianças. O longa foi lançado em 1988 e é dirigido pelo mestre Hayao Miyazaki. Você provavelmente conhece ele por grandes histórias. E alguns dos outros filmes que ele fez foram Princesa Mononoke, O Serviço de Entregas de Kiki e também o mais conhecido, A Viagem de Chihiro. Eu já começo dizendo que esse é um filme de um carinho, uma sensibilidade incrível. É um filme extremamente tocante e que lida com conflitos, que lida com temáticas muito densas, no entanto com uma sutileza muito grande. É um filme muito puro, muito infantil, muito doce. Assim que eu terminei de assistir, eu curti, afinal ele traz uma série de coisas que eu vou discutir mais pra frente. No entanto, depois de um dia, depois de 2 dias, depois de 3 dias pensando sobre esse filme, ele melhorou, ele cresceu no meu conceito. O filme te dá 1 milhão de caminhos para você seguir e interpretar à sua maneira. A animação apresenta um tom contemplativo que valoriza muito bem os cenários, a ambientação e, é claro, os personagens. Ele não tem medo de deixar o público sentir o tempo. Ele tem calma para contar essa história. Nós esperamos as coisas acontecerem junto aos personagens. O melhor exemplo disso é o momento em que as duas menininhas estão esperando o pai no ponto de ônibus no meio da chuva. Aquela cena não tem quase nenhum diálogo, é muito com câmera parada, muito contemplativo, mas a gente consegue compreender todas as nuances ali presentes. O último filme que eu falei aqui no canal, Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, apresenta um tom bem parecido no que diz respeito a essa contemplação. Inclusive eu recomendo que você assista esse vídeo e a esse filme também. Os personagens são muito fofos, carismáticos, tanto os humanos como também esses seres místicos. Eu gosto de todos eles, mas eu tenho um carinho bem especial pelo pai, que tem uma doçura muito grande na forma com que lida com suas filhas. Afinal, a sua esposa está em uma situação complicada no hospital e ele se vê como a figura responsável por aquelas crianças que não pode deixar a peteca cair e as esperanças delas morrerem. Eu não sou uma pessoa que tem o costume de assistir muitos animes, então, a uma primeira vista, a primeira vez que eu assisti esse anime, eu fiquei muito... Eu vou falar desconfortável, mas não é exatamente essa palavra, com o traçado, por uma falta de costumes. No início, os primeiros 20 minutos, eu estranhei algumas coisas, uma criança ali com os traços do rosto estranhos, uma senhora idosa que eu também achei estranho, mas isso foi passando, esse estranhamento foi se diluindo com o tempo. Quanto mais animes eu fui assistindo, isso foi melhorando, e até dentro do próprio filme, esse estranhamento passou bem rápido. E eu digo isso porque eu sei que o público daqui não está tão acostumado com esse estilo de animação, então eu já aviso isso, que no início sim pode trazer um estranhamento como me trouxe. Outra coisa que inicialmente me incomodou, mas que depois se transformou em um dos pontos altos do filme pra mim, foi um certo exagero. O filme traz essas criaturas fantásticas e ele não se preocupa nem um pouquinho em botar um pé na realidade. É sim fantástico, é sim mágico. Um exemplo que eu cito pra vocês é o Cat Bus, ou Gatônibus, como foi traduzido aqui pro Brasil. É um gato que é um ônibus. É uma coisa muito louca, muito surreal, e que você assistindo aquilo pela primeira vez pode ficar muito... Nossa, que bizarro. E foi assim comigo. No entanto, quando eu percebi a íntima ligação que essa obra tem com as crianças,
Isso mudou totalmente e começou a ser um dos pontos que eu mais valorizei no filme. O que me fez ter essa virada foi o seguinte pensamento. Esse gatônibus, esse catbus, ele seria muito algo que sairia da imaginação da minha irmã, que tem 6 aninhos. Ela muito que desenharia isso. E quando eu me coloquei na posição daquelas personagens, que o filme não diz se elas estão imaginando aquilo ou não, essas coisas fantásticas se tornam um pouco mais aceitáveis. Não diria nem aceitáveis, diria admiráveis, porque a gente começa a se afeiçoar a elas como os personagens também se afeiçoam. Hayao Miyazaki consegue transformar até a poeira, a fuligem, em algo lúdico, algo mágico, algo fantástico. Esse é um filme que consegue dar valor às pequenas coisas, contempla o ambiente e seus personagens, valoriza cada momento. Além de possuir uma mensagem poderosíssima e passada de forma sutil, delicada, poética. Eu indico o Meu Amigo Totoro para todo mundo que quer começar a assistir animes e não sabe por onde ir. Em breve eu pretendo trazer críticas de A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke e outros grandes clássicos desse estúdio. Vai ser uma experiência muito engrandecedora para mim correr atrás dessas obras, rever, assistir pela primeira vez que eu ainda não assisti e compartilhar com vocês as minhas interpretações, a minha visão sobre aquelas obras. E com isso, Meu Amigo Totoro fecha com nota 9.